Pedro Venceslau já está aqui comigo. Pedro, a pesquisa da Datafolha fecha a semana, nós tivemos uma série de pesquisas, trouxemos praticamente todas aqui. A oscilação e a maior vantagem de Lula ela é evidente. A piora da rejeição, daqui a pouquinho eu vou trazer os números de rejeição, mas o descolamento entre os dois, talvez o Datafolha tenha trazido o menor descolamento. Outros institutos, como o da Atlas Intel, por exemplo, que nós trouxemos no começo da semana, o distanciamento era ainda maior. Como o partido de Flávio Bolsonaro, o PL, reagiu ao Datafolha? Eles minimizaram o resultado. Algumas lideranças do PL esperavam um cenário pior ainda. Tinha gente que esperava uma diferença de até 2 dígitos, portanto, isso está dentro daquilo que eles consideram aceitável. Tem uma outra leitura dentro do PL que eu achei interessante, que foram os números em relação aos números da Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro aparece aqui bem posicionada, 43% contra 48% de Lula no segundo turno, mas não é um número muito diferente daquele de Flávio Bolsonaro, apesar da revelação e de todo o desgaste. Ou seja, a possibilidade de Michelle Bolsonaro substituir o Flávio, algo que foi discutido muito reservadamente e uma tese defendida por uma ala do PL, segundo essas fontes com as quais eu conversei, perderia força. Também no PL, alguns dirigentes e deputados disseram que os números que importam são os de segundo turno. E no número de segundo turno, os dois estão ainda dentro da margem de erro, o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro. É verdade, o presidente Lula se descolou do Flávio, havia um empate, 45-45 na pesquisa anterior, agora houve um descolamento, mas nada que possa ser considerado irreversível, segundo o PL. Outro fator que foi muito comemorado pelos bolsonaristas foi o fato de que os demais candidatos do campo da direita, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, eles não foram beneficiados diretamente por essa crise. Não houve um crescimento significativo dessas candidaturas. Não houve migração de votos. Uma migração de votos, exatamente. Ou seja, essa possibilidade de algum desses players ocupar o espaço de Flávio Bolsonaro, crescer e ser a escolha do antipetismo, perde força dentro dessa primeira pesquisa, dentro desse primeiro retrato. Claro. E muitas outras pesquisas. A gente falava aqui, né, Pedro, há 2 semanas, que a gente poderia entrar ali numa fase de monotonia das pesquisas, né? Mas o Brasil nunca vai deixar a gente ser monótono, gente. Esse risco de monotonia a gente não corre nunca. Só para concluir, claro. aí uma frase que eu peguei aqui boa, que eu achei interessante, com o Sóstenes Cavalcante, que resume tudo isso a candidatura do Flávio continua sólida e viável e não há nenhuma ameaça de troca de candidatura neste momento. Fecha aspas. Neste momento é o lead de toda a história. A gente vai a Brasília agora. Pedro, já venho com você. A gente volta a Brasília agora, dessa vez com a nossa analista Edilene Lopes. Edilene, você traz o que você ouviu do lado do PT, do presidente Lula. Bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Thaís. Boa noite a toda a nossa audiência. Exatamente, a base do presidente Lula acredita que o desgaste de Flávio Bolsonaro será contínuo, porque enquanto ele não se explicar ou não explicar a destinação desses recursos, há uma margem para a queda nessas pesquisas de intenção de votos. Os trackings, as pesquisas internas do Partido dos Trabalhadores, que não podem ser comparadas a essas pesquisas mais amplas, mas que dão uma ideia do cenário que está posto, afirmam que há uma margem para desgaste dos senadores, porque o PT, inclusive, tem agido nesse sentido para manter o assunto vivo. O deputado federal Rogério Correia, por exemplo, apresentou pedido à PGR, à Procuradoria-Geral da República e também ao Tribunal Superior Eleitoral para impedir que o filme seja veiculado. Dark Horse tem uma previsão de lançamento para o mês de setembro. O que os parlamentares alegam? Alegam que é uma peça eleitoral antecipada ou uma peça eleitoral inadequada, na verdade, porque estaria disfarçada ali, um produto para captar votos para Flávio Bolsonaro, e também afirmam que esses recursos, que não explicaram direito que monta seria, quanto já foi recebido, seriam para lavagem de dinheiro e caixa 2 de campanha. Então, enquanto essa dúvida permanecer na cabeça do eleitor, para a base do presidente Lula, Flávio Bolsonaro sai perdendo porque não conseguiu se explicar e a polêmica permanece se arrastando. Então, essa é a aposta do Partido dos Trabalhadores de uma tendência de queda, mesmo que não seja grande, é contínua, Thaís.
Obrigada, Edilene. Você que está na cobertura política há muito tempo, minha amiga, sabe também, eu fiz uma aposta aqui purista, talvez ingênua, pela monotonia do cenário político brasileiro. Edilene, eu já volto a conversar com você. Eu vou conversar de novo com o nosso Pedro Venceslau, porque o Pedro também conversou com o PT e é interessante ouvir os relatos de vocês, porque cada conversa, cada fonte traz uma percepção diferente e a gente ajuda a construir o cenário para quem está conosco. Pedro. No PT, o clima é de muita comemoração, não podia ser diferente. Alguns petistas esperavam, na verdade, uma queda maior, um crescimento maior do presidente Lula, mas disseram que isso é algo que injeta ânimo na campanha. Desde segunda-feira, os petistas vinham dizendo que o Datafolha seria a pesquisa que daria real dimensão do desgaste de Flávio Bolsonaro. Outras pesquisas saíram, é verdade, algumas mostraram números melhores para o PT do que o do Datafolha, mas essa é vista dentro do partido como uma espécie de referência. Conversei com Éden Valadares, que é o secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores e recentemente entrou, inclusive, no núcleo duro da pré-campanha presidencial. E a leitura que ele faz eu achei interessante. Ele avalia que a pesquisa mostra que há um certo sentimento de decepção com o eleitor bolsonarista, que sempre teve como primeira bandeira a questão da corrupção. Ele usou aqui uma expressão que é o pecado do pregador. Eu vou ler aqui a frase dele. Uma parte do eleitorado bolsonarista foi por anos mobilizada pelo tema da corrupção. E ao se deparar com a investigação sobre o Flávio, teve um impacto forte e um clima de desencantamento. Fecha aspas. Portanto, para o PT, esse é apenas o início do derretimento de Flávio Bolsonaro. Há uma divergência sobre a velocidade desse derretimento, na visão dos petistas, nas próximas pesquisas de intenção de voto. Ou seja, uma avaliação, claro, diametralmente oposta daquela feita pelo Partido dos Trabalhadores. Então, na leitura do PT, o Flávio Bolsonaro teria perdido, com o caso Dark Horse, a carta da corrupção, que ele sempre usou e sempre tinha a intenção de usar contra o Partido dos Trabalhadores e contra o PT. Para o PT, também há uma outra avaliação de que o caso do Banco Master, que no primeiro momento estava muito vinculado ao governo federal e ao presidente Lula, em função, inclusive, das revelações do Alexandre de Moraes e da relação dele com o Palácio do Planalto, agora passa a ser um problema maior para a campanha de Flávio Bolsonaro. E eles também dizem que tem muito material, tem um arsenal para usar durante o horário eleitoral. Então, para quem aposta, segundo o PT, que o eleitorado vai esquecer desse assunto, que essa página vai ser virada, que esse assunto vai se diluir, tem aí a televisão horário eleitoral gratuito, que pode servir para o PT trazer de novo esse assunto à tona.